Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por sua misericórdia infinita de nos dar nesta manhã o prazer de estar mais uma vez falando aos irmãos a respeito da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 3 da Revista dos Jovens é o assunto que nós vamos estar partilhando hoje, um assunto bastante atual, os preparativos para a conquista. Graças a Deus pela sua misericórdia, poder estar com os irmãos é sempre um prazer. O nosso texto, já entrando na nossa lição, está marcado para a leitura, como texto do dia, Provérbios, capítulo 21, verso 31, que diz: O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Josué. Josué, discípulo de Moisés, o líder formado pelo grande estadista Moisés, ele vai introduzir agora o povo na terra da promessa. O certo é que o povo precisava de um homem de pulso firme, um líder à altura da investidura que ia ser feito para a conquista da terra prometida. Josué é este homem, constituído por Deus, para ser o grande libertador do povo de Israel, para introduzir a nação israelita recém-saída do Egito, e já estavam há 40 anos peregrinando pelo deserto, e agora vai começar as batalhas para a conquista da terra de Canaã. Os preparativos são tomados, e Josué é o homem à frente do povo para a conquista da terra de Canaã. A leitura da nossa lição, ela está em Josué, capítulo 2, os versos de 1 a 9, e depois o 11, o 23 e o 24. Eu vou ler aqui com os irmãos, para que a gente possa juntos meditar na palavra de Deus. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, os homens e entraram na casa de uma mulher, prostituta, cujo nome era Raabe, e pernoitaram ali. E disse aos homens: Eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor do céu caiu sobre vós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração e a ninguém mais há ânimo algum, por causa da presença. Porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contou tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado a toda esta terra nas nossas mãos, pois até os moradores deste lugar estão desmaiados diante de nós. Vai começar aqui a grande investida da tomada da promessa. Há um enunciado da parte de Josué para o povo se preparar, para se prover de alimento, de comida, porque vai começar a tomada de Canaã. É claro que quando, além do Jordão, antes do Jordão, a oeste do Jordão, eles já haviam derrotado a Og, rei de Bazã, e a Sion, rei dos amorreus. Já tinham também passado pelo episódio da cidade de Ai, e agora, na fronteira jordaniana, além do Jordão, a mais ou menos uns 7 quilômetros de distância de onde eles estavam, ali em Sitim, estava a cidade de Jericó. Sitim foi o último acampamento instituído por Moisés, ali naquela região, na fronteira transjordaniana. Naquela ocasião, Josué pede que o povo se prepare, leve alimento. Por certo, já eram os últimos bolos e alimentos que estavam sendo preparados com o maná. E nós vemos na narrativa bíblica que a ordem de Josué
parece um pouco estranha, soa um pouco estranha. O povo provê de alimento e agora Josué chama 2 espiões. Quando para a conquista da terra, há 40 anos atrás, Moisés enviou 12 espias para que observassem a terra. Trouxeram as informações ao líder Moisés. Nós conhecemos a história e vemos que somente 2, Caleb e Josué, é quem ficaram a favor da tomada, da conquista da terra de Canaã. Josué agora, o texto bíblico não referenda, não faz menção, mas é certo que ele chamou 2 líderes, 2 homens de qualidade dentre todo o povo para que fossem espiar a terra de Canaã. 2 homens hábeis, 2 homens selecionados de todo o povo de Israel para estarem observando a terra de Canaã, ou melhor, a cidade de Jerusalém. 2 espias. O certo é que aqueles homens, escolhidos dentre todos os moradores de Israel, obedecem à voz de Josué. Alguém pode pensar, mas como assim Deus nos prometeu que estaria com eles e que teria entregado nas mãos de Josué e do povo todas as cidades que estavam ali na nação, na região de Canaã? Como que precisaria de 2 espias? De 2 espiões? É aqui que está o tema da nossa lição. Preparativos para a conquista. Não dá para conquistar alguma coisa ou alguma coisa diante de Deus sem antes ter uma preparação, sem antes ter uma iniciativa, um planejamento. Josué era um homem de guerra, era um estadista, era um guerreiro nato, era um líder nato, constituído por Moisés. Ele não agiria com ignorância. Ora, Deus está na nossa frente, vamos adiante, porque Deus vai conosco e vai derrotar os inimigos na nossa frente. Não, Josué tinha inteligência, era um homem sábio, era um homem dotado de faculdade intelectual. O que Josué faz é sondar a terra. E ele envia então 2 espias para a cidade de Jericó. A narrativa bíblica, ela traz uns detalhes que, se a gente não parar, a gente não consegue observar. Depois que Josué enviou esses espias, já estando lá na cidade de Jericó, os espias eles vão parar na casa de uma mulher prostituta. Raabe, segundo o texto bíblico, ela era uma meretriz. Tanto o escritor aos Hebreus, como o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, quando ele trata a respeito desse ato de fé de Raabe, ele menciona esse vulgo, esse apelido, esta alcunha que ela tinha de ser uma meretriz. A Bíblia é linda no decorrer dos seus escritos. Por que 2 espias selecionados do povo sagrado de Deus vai parar na casa de uma meretriz? Alguns autores veem nisso uma provisão da parte de Deus. Ora, como é que Deus vai mandar alguém lá na casa de uma meretriz? É que Deus estava interessado não no que ela era, mas no que a Raabe viria a ser. Porque Deus é eterno, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E Deus viu em Raabe aquilo que em nenhum dos homens de Israel Ele viu, que era fé. Ao chegar na casa de Raabe trava um diálogo com eles, que está no capítulo 2, versos 9, 10 e 11.
E ela expressa dizendo: olha, eu bem sei que o Senhor já vos deu essa terra, e que o pavor do céu já caiu sobre nós. Ela menciona o episódio de quando Israel passou a seco o Mar Vermelho. Um Deus que tinha, ou melhor, um Deus que tem o poder de secar as águas do Mar Vermelho. Aquilo trouxe impacto, trouxe pavor na vida dos moradores de Jericó. Eles já não dormiam direito, porque ficaram sabendo que a nação de Israel estava sitiada em derredor, próximo à cidade de Jericó, e certamente ela seria a próxima cidade a ser tomada. O povo estava aterrorizado. Nós vemos aqui que o nosso Deus, ele sabe perfeitamente o que faz. Raabe tinha fé no seu coração. E quando ela faz o pedido para que Israel não destruísse sua casa, não destruísse sua família, é selado ali um pacto entre os espias e aquela mulher, para que ela considerasse todas as coisas, não denunciasse, não falasse a respeito dos planos de Israel para a tomada de Jericó. E Raabe creu nisso. Ela creu no Deus de Israel. Depois que os espias pernoitaram ali, passaram a noite na casa de Raabe, no telhado da casa, escondido entre as canas de linho. O linho tem uma fibra que era usada para fazer tecido. E ela escondeu ali os espias, os espiões. Ela se colocou contra a cidade, contra o rei de Jericó, porque ela sabia que se o rei soubesse que aqueles espiões estavam hospedados em sua casa, certamente ela e a sua casa seria morta. Então ela temeu mais a Deus do que ao rei. E nós observamos que o temor de Deus, a fé que Raabe teve no Deus de Israel foi tão grande que ela entra para a história como uma mulher de fé. É mencionada na Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11:31, conforme já citei antes. Também o apóstolo Tiago faz menção de Raabe. Mateus, no capítulo 5, verso 1, coloca também Raabe na genealogia de Jesus. Talvez eu tenha equivocado aqui o versículo. Mas o certo é que Raabe entra na genealogia do Messias. Olha como Deus tem pleno conhecimento das coisas. Mas voltamos para o episódio de Raabe. Os espias passam a noite ali na casa de Raabe. No outro dia eles são despedidos. Ela ainda dá um conselho para que eles se refugiem nas montanhas, esperem 3 dias, porque os guardas da cidade de Jericó estavam à procura deles. E tudo sucede como ela assim orientou. Mas o que me chama a atenção é que ao final do diálogo entre os espias e Raabe, a proposta dos espias, o pacto que eles fazem é que ela deveria amarrar na janela um fio, um cordão de escarlate, um fio vermelho, um cordão vermelho. Mais uma vez, denota aqui, nesse ato de Raabe, fé. Porque assim que os espias saem, o texto bíblico ele dá essa noção de algo imediato. Dá a entender que a partir do momento que os espias saíram da casa de Raabe, ela automaticamente já vai lá e coloca na janela um cordão vermelho. E por que não uma bandeira vermelha? Por que não um pano vermelho? Por que não algo parecido, um lençol vermelho? Porque certamente chamaria atenção. Mas quem poderia prestar atenção no detalhe de ver pendurado na janela um pequeno fio vermelho, um pequeno cordão de escarlata?
Olha, só mesmo através da fé é que nós vamos entender como que Deus é providencial. Josué prepara tudo para a tomada de Jerusalém. Josué começa a investida na tomada da terra de Canaã, convoca as tribos, convoca todo o exército de Israel para a batalha, envia espias para o reconhecimento da terra. Os espias trazem um testemunho excelente. E esse ato podemos lembrar até de um outro episódio que também está na Bíblia, que veio logo depois, alguns anos depois, quando Gideão, aquele medroso, ele recebe de Deus uma ordem de ser o libertador de Israel. Ele começa a colocar Deus à prova, o pelo de carneiro molhado, o pelo de carneiro seco, é o menor da casa do seu pai, a casa do seu pai é a menor das tribos. Enfim, nós conhecemos a história. E nós vamos atentar para o detalhe de como Deus é providencial. O que Deus faz? O medroso Gideão, ele ainda não se dá por convencido de que Deus o havia escolhido para ser o libertador de Israel naquela ocasião. O que Deus faz? Deus fala com ele, ó, pega o seu moço Purá, ou Pura, e desce ao arraial dos inimigos. Obedecendo a ordem de Deus, eles vão secretamente como 2 espiões, Gideão e Purá. Descem ao arraial dos inimigos, ao arraial dos filisteus, e lá, sorrateiramente, eles escutam um soldado falando a respeito de um sonho. É a partir dali, da interpretação do sonho daquele soldado, que Gideão toma coragem. Aí ele se prepara para a batalha. Como mais uma vez é o assunto da nossa lição, ele vai fazer os preparativos para a conquista. É interessante, não? É maravilhoso como a Bíblia tem essas preciosidades, essas particularidades. Mas voltemos aos registros aqui a respeito da nossa narrativa, a respeito do livro de Josué. Aparentemente Josué estava certo em enviar os espias para Jericó para um procedimento militar adequado. Era interesse da sua condição de estadista, de homem de guerra, fazer um reconhecimento do local onde se travaria a batalha. Ele parece raciocinar que Deus dá a ele a ordem correta, os preparativos, como deveria fazer, mas ele não age por impulso. Isso que é o detalhe interessante, ele não age por impulso, ele vai se preparar, ele vai começar aqui a traçar planos para a conquista de Jericó. Embora Deus, sendo todo-poderoso e prometeu estar com Josué e com o povo, ele não faz as coisas por impulso. É aqui também que está a riqueza do texto bíblico, que nos aconselha a não tomar atitudes por impulso, a nos preparar também para a conquista. Se nós temos alguns objetivos, alguns propósitos, se nós temos alguns projetos, devemos nos preparar espiritualmente, devemos nos preparar também financeiramente, fazer planos, não agir por impulso, porque uma vez que nós agirmos com impulso, estaremos agindo por ignorância. E aí, quando as coisas não dão certo, quando os planos se frustram, aí é hábito nosso, hábito humano, colocar a culpa em Deus. Porque não deu certo. Mas não houve estratégia, não houve planejamento. Josué não, Josué era sábio, inteligente, como já disse. Ele se preparou para a tomada de Jericó. Nós vemos aqui nessa narrativa que Deus é quem está no controle de todas essas coisas. Como é que 2 espias vai parar justamente na casa de uma mulher de fé, se não a maior mulher de fé do Velho Testamento?
é que Deus tem o controle de todas as coisas na mão. É Ele quem governa absolutamente. E é por isso que a Bíblia traz estas preciosidades. Como Deus é lindo e maravilhoso em conduzir a história como nós a conhecemos. Estamos agora evidenciando um flagelo que assola a terra. Talvez muitos estejam assustados, aterrorizados como estava a nação de Jericó. Mas nós não devemos nos preocupar, não. É claro, as precauções, os cuidados, os planejamentos que são pré-determinados têm que ser obedecidos, mas nós não devemos nos preocupar. O controle continua na mão de Deus. A história, quem continua escrevendo, é Deus. E nós vamos, mais à frente, mais adiante, no futuro, glorificar o nome do Senhor, e este episódio certamente vai estar sendo narrado por outras gerações, e daremos glórias ao nome do Senhor, porque Deus perfeitamente sabe conduzir o seu povo. A resposta que Josué buscava, a resposta que Josué desejava obter, com o regresso dos espias ele tem. Podemos tomar a cidade de Jericó, porque o povo está aterrorizado. Está aterrorizado por ocasião da nossa presença. A simples presença do povo de Deus nas imediações causa terror no povo de Jericó. Eles já estão espantados. Observamos que na narrativa bíblica, aquilo traz a certeza, a convicção. Aquilo traz o pleno conhecimento de que Deus está na direção. Josué agora, fortalecido pela notícia de que o povo está aterrorizado, ele faz os preparativos para a tomada. Mas não de qualquer forma. Embora sabendo que os homens estavam com o coração temente, estavam com medo do povo de Israel, mas principalmente do Deus do povo de Israel, Josué não faz nada sem consultar a Deus. Até mesmo para fazer parte da tomada de Jerusalém, da conquista, ele vai observar, primeiramente, o mandamento do Senhor Deus. E ele obedece cabalmente, piamente, a ordem que o Senhor Deus lhe der. Essa é uma outra história, uma outra narrativa, o cerco de Jericó. Mas observem que ele faz tudo antes consultando a Deus. Nada ele faz precipitadamente. Nada Josué faz de modo casual, de modo fortuito, de algo pensado através do seu próprio raciocínio. Ele mostra aqui total dependência de Deus. Total dependência. Ele nada faz sem antes consultar a Deus. Isso nos mostra, mais uma vez, que é preparativo, que ele se prepara para a conquista. Que ele faz tudo planejado, tudo de acordo com a vontade de Deus. O que eu tenho como praticidade para nós nesta boa aula é que o exemplo de Josué, o exemplo bíblico a ser seguido como exemplo prático para a nossa vida diária, é justamente esse. Não fazer nada precipitado, não fazer nada de pensamento próprio, mas agir com prudência, agir com raciocínio, agir com fé, claro, com ação, mas sobretudo com fé. Não fazer nada fora da direção de Deus, ter a iniciativa de nos preparar para uma conquista. Talvez você ainda tenha sonhos de fazer uma faculdade, meu irmão, minha irmã.
Não desista dos seus sonhos. Continue sonhando, porque o nosso Deus é o Deus que realiza sonhos. Continue na expectativa, planejando, buscando iniciativas preparatórias, mas claro, confiando em Deus, orando, sendo temente a Deus, se atentando para a palavra de Deus, os mandamentos que ela determina, não fugindo dela nem para a direita, nem para a esquerda, mas confiando no Deus que tudo pode. Se preparando previamente para um evento, se preparando previamente para um acontecimento, ou como nós estamos estudando aqui, se preparando aqui para a conquista, tenho por certo que a vitória é garantida. Porque Deus sabe conduzir as coisas. Um outro exemplo de como Deus trabalha maravilhosamente em favor do seu povo é o episódio da arca. Ah, sim, a arca de Noé. Depois que a arca foi suspensa naquele mar de água, como é que a arca foi conduzida sem um leme, sem vela, sem um motor? Como é que a arca foi conduzida? Para estacionar justamente lá na cordilheira do Ararat. É claro, o piloto é o nosso Deus. Assim como ele guiou os espias para uma mulher de fé e ação, assim como ele guiou Gideão para a tomada, para a libertação de Israel, assim como ele guiou a arca em meio àquele mar de águas, ele continua guiando a nossa vida. Ele continua guiando a nossa história. Embora a gente não entenda, o nosso dever é se preparar para as bênçãos que virão. O nosso dever é nos preparar para conquistar as bênçãos que virão. Que esta boa aula seja útil, seja uma preciosidade para o crescimento espiritual da sua vida e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.